Bom dia, gente aqui do Instagram. Mais uma reunião aqui de domingo. Hoje, dia 3 de dezembro de 2023. Gente, o que eu traria para a gente refletir aqui visa a gente repensar a proporção das nossas ênfases e das nossas importâncias no que diz respeito ao Evangelho de Cristo Jesus. Porque não basta você tomar um dado tema e, ainda que esse tema seja legítimo, a depender da ênfase que você direciona a esse tema, você descalibra o significado essencial desse tema. Vocês querem um exemplo para a gente já começar a ser bem objetivo aonde eu quero chegar? Jesus, em Mateus capítulo 23, uma das denúncias que ele faz à mentalidade da religião, a mentalidade da religião dos homens, não é sobre a ilegitimidade do que eles propalavam, do que eles pregavam, mas é a desproporção do peso e da medida que é dada a todas as coisas. E essa é uma coisa que as pessoas, em geral, elas têm muita dificuldade para discernir. Porque se você pegar um determinado tema, que na cultura e na moral ela seja tida como positiva, a maioria justifica os meios através dos quais aquilo seja defendido. Se a gente for parar para pensar em família, quem é que aqui no grupo, em sã consciência, é contra a família? Contra a família. Não, sou contra a família. Não existe, eu penso que aqui no grupo não tem quem seja contra a família. Agora, esse é um tema que, embora legítimo, a depender da intensidade e da ênfase que você aplique na defesa desse tema, você descalibra o significado essencial do que isso representa e do benefício que isso poderia cumprir na vida do coletivo. Em Mateus 23, veja como que o que a gente pode chamar aqui de inversão de proporção e de ênfase deturpa o significado essencial de cada coisa. No capítulo 23, a partir do verso 16, ele diz: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou.
Consegue notar a primeira desproporção? Isso é uma concepção que se forma na maneira como o próprio coletivo vai produzindo ênfase. Olha, se jurar pelo santuário é até meio que relativo. Agora, se jurar pelo ouro que está no santuário, aí o camarada fica comprometido. Aí vem Jesus e diz: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Jesus está promovendo aqui uma dialética de questionamento em cima dos próprios pressupostos. Em cima dos próprios pressupostos que estão sendo colocados em jogo. Aí ele continua: e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Então, a oferta, ela possui na concepção um peso maior do que o próprio altar. E aí Jesus novamente: cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e pelo que no trono, por quem no trono está sentado. Ai de vós, aí ele agora vem e traz uma coisa bem específica. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele trouxe a periferia de uma inversão de significados, que não suporta a própria lógica analítica da situação toda. Não suporta. Mas ele vai trazer um X. Jesus monta um tapete introdutório porque ele quer falar, e agora ele vai trazer o ponto nodal da coisa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o cabelo. Esse verso aqui, 23, quando ele fala da ênfase do dízimo, do cominho, da hortelã, negligenciando, portanto, preceitos mais importantes da lei da vida, quais sejam justiça, misericórdia e fé, entra em consonância com um episódio do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, quando Jesus denuncia o ato de Corbã. Já ouviram falar? Corbã era um costume entre os escribas e fariseus que anunciavam que as suas posses eram Corbã, ou seja, separadas para o Senhor, de modo a, com isso, pretextar a negligência em ajudar os próprios pais. Então, naquela época, haviam viúvas, pais e mães
que passavam fome, porque os filhos, para preservarem e cultivarem um bom status de relacionamento e interação no meio do grupo, anunciavam as suas posses como corbã, para que isso pudessem, diante do grupo, ficarem desonerados para com o compromisso em relação aos próprios pais. E os pais, por conseguinte, como eram pessoas que já não tinham condição e energia para frequentar a sinagoga, já não tinham qualquer representatividade, logo a desassistência aos pais, ela era justificada pelo benefício daquelas pessoas estarem endereçando os recursos para o templo. Consegue perceber? Jesus ele começa desmantelando a inversão de valores que começava no próprio rol de juramento e de compromissos que eles estabeleciam uns com os outros, para trazer o assunto para aquilo que seja essencial. Resumindo, quando, por mais louvável, por mais aceitável, por mais plausível que você defenda uma determinada orientação, por ela de fato ser legítima naquilo em que você olha para os evangelhos, mas no modo e na intensidade como você defende, se isso em paralelo ocasiona a segregação, o desfavorecimento, a discriminação e a negligência ao mais vulnerável, ao mais suscetível, àquele que precisa. Você pode estar defendendo o que seja moralmente tremendamente plausível. Deus, família, pátria e igreja. Que você estará por conta própria nessa jornada. Nessa jornada. Eu fico vendo as mobilizações da religião agora no Congresso, e eles sempre tentando fazer barulhos em cima das pautas que eles estabelecem como o ideal. Isso, vamos dizer, é que o que no geral acomete a nossa política ultimamente. E como que se passa por cima de uma série de fatores e variáveis, como por exemplo, vamos pegar esse tema da família. Vamos aqui pensar em termos existenciais psicológicos. Pega uma família heterossexual, cujos agentes são compostos pela figura da mulher, do homem e das crianças. Uma família cujo panorama seja esse, mas o pai abusa das crianças, bate na esposa, e essas crianças crescem assistindo isso. Agora pega uma família cuja composição se dá por agentes homossexuais. E essas crianças crescem com respeito, com consideração, com expressão de afeto. Eu te pergunto, em termos psicológicos e existenciais, você não precisa nem ser formado em psicologia para dar essa resposta.
Qual dessas crianças você acredita que vai crescer e se formar com menos implicações psicológicas, com menos traumas, com menos projeções sombrias daquilo que vai formar nela ignições sintomáticas de expressões traumáticas, fazendo-a reproduzir para o lado de fora, seja uma omissão patológica diante de um ser diabólico, ou seja, se tornar um ser diabólico na relação com uma pessoa com uma omissão patológica. É o que a gente vê no cotidiano. Ah, Felipe, mas também não. Você acha que não tem como se formar desvios de caráter em casais homossexuais? É claro que tem. É claro que tem. O que eu estou chamando a atenção aqui é que a ênfase nesse mundo, quanto mais a gente assiste a dinâmica em si da interação e da relação, mais a gente tem que calibrar a ênfase. Eu, particularmente, sou totalmente pró-família. Desde que nessa família zelem-se não pela composição do presépio dos gêneros, mas pela presença do amor. É isso que a religião ainda ou não aprendeu a enxergar, ou nega-se a ver. Porque para a religião, mesmo havendo abuso, mesmo havendo estupro, mesmo havendo violência, para ela é mais aceitável a configuração estética de gênero do que um ajuste que fuja da configuração estética de gênero, mas que apresente respeitabilidade, sintonia, amor, respeito e fraternidade. E aí é o que Jesus diz: devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Só que como estas coisas, elas produzem um favorecimento moral para os envolvidos, a gente frequentemente esquece da importância essencial que aquela coisa carrega na gente. Em tese, psicologicamente falando, um casal homossexual se preocupa muito mais em ser um casal equilibrado do que um casal heterossexual. Porque justamente pela heterossexualidade ser em maior conformidade com a moral social, isso causa uma dormência em boa parte dos envolvidos, de maneira a se sentirem tão dentro do que é esperado, que eles são os mais propensos a se tornarem negligentes ao que seja essencial. Enquanto os homossexuais, justamente por instintivamente perceberem estarem desalinhados com a moral social estabelecida, psicologicamente eles são mais propensos a se cobrarem de si mesmos um desempenho mais alinhado com o que seja o amor e o respeito. E por isso eu não tenho dúvidas de que no dia do juízo, casais homossexuais hão de julgar muitos casais e famílias heterossexuais. Porque desfrutando da configuração moralmente aceita, viveram muito aquém daquilo que seja o essencial, que é
a justiça, a misericórdia e a fé. Infelizmente, a cada coisa que a gente consiga se conformar ao que seja moralmente aceito, ao invés de nos estimular a frutificar na direção da vida, produz em nós uma acomodação mórbida. E que, resguardados por essa sensação de estarmos alinhados com aquilo que é o certo, a gente escapa do prumo do amor, do prumo essencial do amor. E a gente não faz isso apenas com relacionamento afetivo. A gente faz isso com pai, a gente faz isso com mãe, a gente faz isso com irmãos, a gente faz isso com amigos. A gente faz isso com amigos. A gente faz isso com a gente mesmo. O tempo todo. A gente cultiva conflitos. E a gente vai cultivando conflitos que fogem completamente à proporção do que seja essencial.